A violência que Davi Ben-Gurion previu estava agora se tornando uma realidade. Os moradores de Kfar Etzion, uma vila a poucas milhas ao sul de Jerusalém, fundada por judeus poloneses ortodoxos, 13 de maio de 1948. teve um grande número de sobreviventes do Holocausto, pois foi cercada por soldados da Legião Árabe. Um desses sobreviventes escreveu sobre a situação desagradável. Pelo menos podemos nos alegrar de termos conseguido fazer o que a juventude dos guetos da Europa não conseguiu, nos voltarmos contra nossos inimigos com nossas armas nas mãos. Eliza Fitchwanger, operadora de telégrafo de Kfar Etzion, enviou uma mensagem desesperada pedindo ajuda. Quando os soldados árabes atravessaram a entrada da vila, Fitchwanger enviou um telegrama final. Os árabes estão no kibbutz. Adeus. Alguns minutos depois, a jovem operadora de rádio, nascida polonesa, agitou do telhado uma folha branca com sangue que ela fixou na antena de rádio, a mensagem de que eles tinham se rendido. O comandante árabe mandou os 50 sobreviventes fazerem uma fila no centro do kibbutz e entregarem suas armas. Disse também que eles iam tirar uma fotografia da rendição. Carga, não exceder 50 quilos. Mas em vez de uma câmera, os soldados puxaram metralhadoras. Quando os tiros terminaram, apenas 4 ainda estavam vivos. Ao todo, 148 pessoas morreram tentando defender Kfar Etzion. Num derradeiro esforço para evitar uma guerra com a Transjordânia e um combate com a Legião Árabe, a melhor equipada e a mais bem treinada de todos os exércitos árabes, 10 de maio de 1948. a agência judaica enviou Golda Meir numa missão secreta para falar com o rei Abdullah. Numa reunião anterior, o rei tinha prometido à senhora Meir não se juntar a qualquer ataque árabe aos judeus. Ele tinha dito a ela que queria paz mais do que qualquer outra coisa. Disfarçada com uma mulher muçulmana acompanhando seu marido, usando as tradicionais roupas pretas e volumosas das mulheres árabes, ela e um dos especialistas em árabes da agência judaica, Ezra Danin, viajaram para falar com o rei. Eles foram acompanhados por um dos mais fiéis criados de Abdullah, que agiu como seu motorista. Durante a perigosa viagem de 3 horas, eles foram obrigados a parar para inspeção em vários postos de controle de fronteira da Legião. Sempre que isso acontecia, o motorista se inclinava para fora da janela do carro e sussurrava seu nome. Após ouvir isso, os soldados da Legião Árabe saudavam e mandavam o carro prosseguir. Eles chegaram ao local de encontro sem nenhum problema. A senhora Meir soube que alguma coisa estava errada assim que Abdullah entrou na sala. Ele estava pálido e muito tenso. Ele imediatamente disse aos visitantes que algum tipo de compromisso era necessário se fosse para evitar uma guerra. Por que vocês têm tanta pressa em proclamar o seu estado? Majestade, não creio que um povo que esperou 2000 anos possa ser descrito como tendo pressa. A senhora tentou acalmar o rei à medida que continuava. Majestade, se não houver guerra, a agência judaica vai aceitar as fronteiras traçadas pelas Nações Unidas, que incluem a internacionalização de Jerusalém. Mas Abdullah não pôde ser apaziguado. Eu sou um entre muitos agora. Não posso tomar decisões sozinho. Entretanto, antes da reunião chegar ao fim, ele fez uma observação final para a senhora Meir. De todo o coração, eu acho que a divina providência a trouxe de volta para cá, devolvendo a senhora para o leste semita, que precisa do seu conhecimento e iniciativa. A situação agora é difícil, mas tenha paciência. O rei não viveria o suficiente para cumprir a promessa que fez a senhora Meir. Rei Abdullah assassinado. Em Amman, capital da Jordânia, há luto no palácio e muita tristeza no coração do povo. O rei que fez deles uma nação não existe mais. O rei Abdullah foi para a velha cidade de Jerusalém para as orações de sextas-feiras. Entre seu próprio povo ele andava sem proteção e não tinha medo. Mas havia os que o odiavam. E assim que o rei entrou na mesquita para rezar, um jovem fanático matou o homem que poderia ter levado a paz ao Oriente Médio. Na expectativa da guerra que estava por começar,
os países árabes vizinhos da Palestina fecharam suas fronteiras. Os judeus que moravam naqueles países sentiam muita preocupação quanto ao seu futuro. Uma jovem, Sula Cohen, nascida em Jerusalém, mas que morava em Beirute, desde seu casamento arranjado pelos pais com um proeminente empresário judeu-libanês, estava se preparando para fazer a coisa mais difícil para os pais, mandarem seus filhos embora. Eu disse a eles: filhos, vocês vão passar algumas semanas com a vovó, não se preocupem. Eu vi o mais novo começando a chorar. Eu não quero ir. Eu tentei acalmá-lo. Não se preocupe. Daqui a 2 semanas eu vou buscar vocês. Mas no meu íntimo meu coração estava despedaçado, porque eu sabia que estava mentindo para eles. E eles também não sabiam que eu estava fazendo deles os pioneiros do Aliyah, para que todo mundo visse que eu tinha mandado os meus 2 filhos primeiro, e então podia pegar os outros e mandá-los para Israel. Apenas algumas horas 14 de depois maio dos de ingleses terem 1948. zarpado da Palestina para sempre, houve uma cerimônia no salão principal do Museu de Tel Aviv que inaugurou o Estado de Israel. E, portanto, nós, membros do Conselho do Povo, representantes da comunidade judaica de Eretz e Israel e do movimento sionista, estamos reunidos aqui no dia do término do mandato britânico sobre Eretz e Israel. E devido ao nosso direito natural e histórico e pela força da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, eu declaro o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz e Israel que será conhecido como o Estado de Israel. Após alguns instantes, Davi Ben-Gurion, atuando como primeiro-ministro e ministro da Defesa do novo governo, assinou a Declaração de Independência de Israel. Naquela noite, o novo primeiro-ministro foi despertado 2 vezes. A primeira para que lhe contassem que o presidente Truman tinha reconhecido oficialmente o novo Estado de Israel. A segunda vez para fazer uma urgente transmissão de rádio para os Estados Unidos. Assim que ele começou a falar pelo rádio, a Força Aérea Egípcia começou a bombardear Tel Aviv. Eu rezo para que vocês em todo o mundo nos ajudem nessa difícil tarefa. Vocês sabem que estamos enfrentando um grande perigo. Neste momento em que estou falando, Tel Aviv está sendo bombardeada por aviões hostis. Depois da transmissão, Ben-Gurion correu para inspecionar os danos na cidade e avaliar a reação dos seus moradores. Enquanto passava de carro por Tel Aviv, ele olhava para os rostos das pessoas e se perguntava: eles estão com medo? Quando voltou para casa, escreveu 2 palavras no seu diário: Veiandu. Eles vão resistir. 15 de maio de 1948. Os combates começaram em todos os frontes. Soldados libaneses estavam avançando do norte, Síria, Iraque. Os exércitos da Legião Árabe controlados pela Transjordânia estavam se movendo vindos do leste. E o exército egípcio estava vindo pelo sul. Israel estava de costas para o mar.